Na aula de hoje, a gente vai continuar explorando o universo da porcentagem, pois grande parte dos problemas computacionais utilizam porcentagem. Eu sou o professor Saulo Santos e essa é a nossa aula 16 de Lógica de Programação. Olá, pessoal. Vamos então para a solução de mais um exercício envolvendo porcentagem, porque eu sei que porcentagem é uma pedra no sapato aí de quem está começando com programação. Então vamos lá. Um clube situado na cidade de Brasília precisa calcular o valor da mensalidade de associados que não pagaram a mensalidade. Escreva um programa que peça ao usuário para digitar a quantidade de dias de atraso e, com base nesse dado, calcular o valor da mensalidade atualizada. O cálculo da multa segue a seguinte regra: o associado ele vai ter que pagar 10% sobre o valor da mensalidade, acrescido de 0,1% por dia de atraso. Então, os dados de entrada vão ser os seguintes: o valor da mensalidade, que a gente vai colocar R$ 100 reais, porque fica fácil calcular, a porcentagem da multa, que é fornecido pelo problema, 10%, e a porcentagem por dia de atraso, também fornecido 0,1. E a saída vai ser o valor da mensalidade acrescido da multa. Então, vamos lá para a solução desse problema. Para economizar aqui um tempo no nosso vídeo, eu já tratei aqui de inserir alguns dados, como a taxa, eu já defini aqui como 10, e a taxa diária como 0,1. E deixei aqui em aberto a digitação do valor da mensalidade, que a gente vai colocar 100, e o valor da quantidade de dias de atraso. E, obviamente, eu declarei aqui a variável dias como um número, como um tipo inteiro, né? E as demais variáveis, todas como sendo do tipo double. Bom, vamos lá então, vamos para a nossa linha de processamento de dados. Então, para resolver esse problema, eu vou utilizar aqui uma função que vai retornar para mim já o valor da multa, da mensalidade atualizada com a multa. Tá? Então, vamos lá. Nova mensalidade vai receber a função que vai se chamar multa e eu vou enviar para ela o valor da mensalidade, que eu vou digitar, no caso R$ 100 reais, o valor da taxa, que já foi definido, de 10, o valor da taxa diária, que também já está definido como 2, e a quantidade de dias de atraso, que vai ser também digitado aí pelo usuário. Tá? Bom, com base nisso, então, vamos construir agora a nossa função, porque a saída de dados também já está definida, né? Está aqui, saída de dados, nova mensalidade, estou imprimindo aqui a variável nova mensalidade, que vai receber aqui o retorno da função multa. Então, vamos lá, vamos construir a função multa. Tá? Percebam que a função multa, o tipo dela, qual que vai ser? Tem que ser do tipo nova mensalidade. Tá? Então, tem que ser do tipo double. Vou colar aqui, então. Copiei e colei a função. E agora eu vou fazer os ajustes necessários. Iniciar e finalizar. E agora eu vou definir os tipos desses parâmetros. Os 3 primeiros são double. E o último é um int. E agora vamos para a solução dessa função. Eu tenho aqui taxa, a taxa diária. Digamos que eu digite aqui 2 dias. Tá? Vamos imaginar que eu vou digitar aqui, olha, 2 dias, o número 2. Tá? Então, a minha taxa diária, ela está recebendo aqui o valor de 0,1. Está definido aqui, 0,1. Então, eu tenho que atualizar o valor da minha taxa diária. Por quê? Porque eu pago isso, 0,1, ele é pago por dia de atraso. Então, se eu atrasei 2 dias, então a minha taxa diária tem que ser de 0,2. 0,1 por dia. Então, eu vou atualizar aqui a minha taxa diária, vou multiplicar ela por esse parâmetro aqui, por dias. Tá? Então, eu já tenho aqui
a minha taxa diária está valendo agora, nesse momento, 0,2. Vamos atualizar agora a variável taxa. A minha variável taxa vai receber ela mesma mais a taxa diária. Por que eu estou fazendo isso? Para chegar no total da minha taxa, né? Por quê? A minha taxa é de 10%, que é a multa padrão. E eu tenho que acrescentar a ela 0,2%, que é a multa diária, né? Está aqui no texto, olha, 10% sobre o valor da mensalidade, acrescido de 0,1% por dia de atraso. Então, por isso eu estou somando aqui o 10 mais o 0,2, tá? Então, nesse momento, a minha taxa está valendo 10,2% e está correto, tá? E agora, então, a gente vai aplicar o retorno dessa função. E eu vou efetuar um cálculo aqui. Agora, que cálculo é esse? É o cálculo da multa, tá? Então, vamos recorrer aqui ao nosso quadro onde a gente estudou porcentagem. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo fortemente que você volte e assista essa aula. É a aula, se não me engano, número 15, que trata desse quadro aqui, tá? Eu tenho aqui os problemas de porcentagem, né? Então a gente está tratando aqui de um aumento, né? De um aumento. Então, olha só o que é dado como exemplo: aplicar 10% de aumento de salário. Supondo que o salário é 100, então basta eu pegar o salário e multiplicar por essa fórmula aqui: 1 mais taxa dividido por 100. No nosso problema é a mesma coisa, não é um salário, né? Mas é um valor de uma mensalidade que tem que ser acrescido de uma determinada taxa. Então a fórmula é a mesma. Deixa eu minimizar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a variável mensalidade, que vale R$100, e vou multiplicar pela fórmula 1 mais taxa dividido por 100. E está pronto. Resolvido o problema. Vamos testar o código então. Compilando. Executando. Digite a mensalidade. Vamos colocar 100. 100zão padrão aqui. Quantidade de atraso, quantidade de dias de atraso, vou colocar 2 dias. E eu obtive aqui o resultado R$110,20. Tá? Mas como é que eu sei que esse resultado está correto? Então, uma dica aí. Pega uma calculadora. Vamos colocar aqui R$100 mais 10,2% igual 110,20. Então, programador, a dica que eu te dou: use uma calculadora, use uma planilha do Excel para te ajudar a conferir se o resultado do teu programa está correto. Tá? Então, não acredite de primeira mão que o valor que o teu programa está mostrando está correto. Então, programador, uma dica de ouro para você: não acredite no resultado do seu código logo de primeira mão. Faça conferência desses resultados. Use uma calculadora, uma planilha do Excel, ou faça o cálculo à mão, lápis e papel. Mas faça essa conferência. Bom, gente, é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida na solução desse problema, posta aí nos comentários. E se você gostou dessa aula, já deixa seu like. Se inscreve no canal para ser notificado das próximas aulas e compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe.